Voltamos. Deixa só eu conectar aqui. Vocês estão me escutando? Oi, oi. Dani, eu tô tentando encontrar aqui o. Mas é rapidinho. Vão avisando o povo que a gente vai continuar e quem tiver pergunta pode ir enviando, viu? Ah, ele tá entrando. Eu não Pronto, canto nada. pronto, voltei. Estão querendo que você cante? Estão pedindo para eu cantar, eu não canto nada. Cante aí, Petrolina, Juazeiro. Você prefere Juazeiro ou Petrolina? Eu sou apaixonada por Juazeiro, então Ah, mas mora em Juazeiro, né? Petrolina. Mas mora em Petrolina. Moro na Diocese de Petrolina, mas sou fascinada por Juazeiro. Ah, essa podia ser o tema da sua música, né? Petrolina, Juazeiro. Juazeiro, Petrolina. Dom Antônio, a gente não está conseguindo vê-lo. O que será que houve? Mas a gente espera.
E agora, tá vendo? Não, estamos só escutando o senhor. Uai, o que é que se passou? Uai. É melhor, eu vou sair e vou tentar, e você tentar voltar. Pronto, tá certo. E agora? Ah, agora sim. Ah, então tá bom. Não me pergunte o que eu fiz a mesma coisa que eu fiz da outra vez. É um problema das tecnologias. Eu prometo ao pessoal que quando acabar a quarentena, eu aprendo a tocar e cantar. Até lá, eu aprendo. Né? A gente vai continuar. E aí, Eu tenho a pergunta da Dani, né? isso, pronto. A Dani que você está falando é a Dani de Natal ou não? É sim, a Dani de Natal. Ah, gente muito boa, viu? Gosto muito dela. Também, grande amiga. Então vamos lá. A pergunta dela é: como mergulhar na nossa espiritualidade para atravessar esse momento? Primeiramente, gente, todo mundo tem espiritualidade. Porque todo mundo tem o Espírito de Deus. Eu acho que o grande desafio é a gente perceber esse Deus já em nós, já agindo em nós. E, ao mesmo tempo, possibilitar que esse Deus vá fazendo a sua obra. Porque eu sinto que, às vezes, a gente é tipo um boi brabo, né? A gente resiste muito a Deus. Mas, por exemplo, todo mundo já tem. Já carrega essa semente do verbo dentro dela. Falta, muitas vezes, vir à tona. Então, é a partir de um princípio de reconhecer, olha, eu já tenho essa semente de Deus em mim. Depois, eu digo, olha, gente, assim como na relação a dois, se não tiver namoro, uma hora a relação acaba, a mesma coisa também na nossa experiência de Deus. Se a gente não cultivar a experiência de Deus, uma hora acaba. E um dos lugares especialíssimos para a gente cultivar a experiência de Deus, que eu chamo o namoro com Deus, é a oração. E a oração, ela tem essa dupla face. Ela é falar com Deus, mas é ouvir o que Deus tem a nos dizer. E é próprio de Deus, minha gente, pedir aquilo que a gente não quer dar. Por que Deus pede aquilo que a gente não quer dar? Porque Ele sabe que aquilo que a gente não quer dar é onde está a nossa segurança. E se a nossa segurança está em alguém ou está em alguma situação, não está em Deus. Por isso, você vê, como é o chamado de Jesus para os apóstolos? Passou, diz, vocês não vão ser mais pescadores de peixes, agora vão pescar homens, agora vocês não vão estar mais no campo, vocês agora vêm para cá. Quer dizer, há sempre uma ruptura. A dificuldade nossa da espiritualidade é que muitas vezes Deus está nos pedindo aquilo que a gente não quer dar, porque está a nossa segurança. Então, por isso que mais cedo ou mais tarde, a gente precisa passar por essa opção de dizer, eu me rendo diante de Deus. Um tempo como esse de pandemia, minha gente, é um tempo que a gente pode se render. Porque nessa hora, minha gente, todas as nossas seguranças caíram. Né? Você vê, por exemplo, as universidades não estão sabendo direito como vão fazer. As públicas estão vivendo uma crise, não sabem. Né? As particulares estão com esse modelo aí que nós estamos caminhando. E agora? Vai se formar agora? Não vai se formar agora? Quer dizer, mexeu com a nossa segurança, mexeu com os nossos seminários, mexeu com as nossas missas. Imagine, a comunidade hoje não pode fisicamente se reunir. Ela tem que
viver essa privação. E eu digo, talvez essa privação, minha gente, vá fazer a gente descobrir coisas que antes a gente estava fazendo por fazer. Quando a gente faz um jejum ou faz uma dieta, depois que a gente volta a comer, minha gente, o apetite é maior. Eu tenho a impressão que esse tempo agora que a gente está privado das celebrações, pode, não necessariamente vai acontecer, mas pode, para quem fizer isso com uma reflexão, mudar muito a qualidade do relacionamento com os irmãos, do relacionamento com Deus também. Então, eu digo, são passos, né? E eu digo, talvez uma imagem. Dani é de Natal, é do mar. Eu sou do Rio, sou do mar. Ao mesmo tempo que o mar, ele dá medo, porque o mar, você não vê o limite do mar. Onde é que o mar acaba? O rio você ainda pode ver a margem, mas o mar é aquele mundão. Mas ao mesmo tempo, minha gente, o mar, ou você entra ou você fica na margem. Você precisa mergulhar. Eu acho que nessa hora a gente tem o desafio, ter a coragem de mergulhar em Deus, de se abandonar em Deus. E quando a gente se abandona em Deus, minha gente, a gente descobre uma força que a gente não imagina. Você imagine como é que aqueles apóstolos que não deram conta de ficar ao pé da cruz com medo, depois ficam tão destemidos, foram capazes de mergulhar na experiência da ressurreição, foram capazes de mergulhar na experiência do Espírito de Deus. Pronto. Dom Antônio, a gente tem uma pergunta, acho que é Cagresende. De que forma a Igreja Católica pode inspirar os jovens a sair do senso comum, para afastar a ideia de que basta olhar para cima e Deus ajudará? Do senso comum. Olha, eu digo o seguinte, todos nós, o homem, o ser humano, ele é o ser situado na história. Então nós herdamos a história, herdamos uma cultura. Está no nosso sangue. Eu vejo, por exemplo, aqui no Seridó, no sertão onde eu estou, no sertão do Rio Grande do Norte. Há uma identidade bonita desse povo. E é muito interessante quando esse povo sai daqui, vai para fora, mas tem um orgulho de dizer, eu sou do Seridó. Na época da festa do padroeiro, volta. E isso está muito no próprio do nordestino. Eu digo que os nordestinos, e falo isso por experiência da minha família de Alagoas, de Penedo, que se mudou para o Rio de Janeiro. Mas eles moravam no Rio como se estivessem no Nordeste. Eu digo que o nordestino é como o judeu da diáspora. O judeu da diáspora é o judeu que morava fora da Palestina, né? Ele saía da Palestina, mas a Palestina não saía dele. O nordestino, ele sai do Nordeste e o Nordeste não sai dele. Então o senso comum nós carregamos. Mas eu digo, ao mesmo tempo, quando a gente olha autenticamente os documentos da igreja, você vê que há muito tempo, desde o Concílio Vaticano II, que a igreja já vai mostrando isso. É que às vezes, gente, a gente não conhece a nossa igreja. A gente tem clichês, frases feitas, né? E aí, nessa hora, eu acho que a gente precisa se aprofundar na nossa igreja. Nós temos documentos belíssimos. Por exemplo, hoje se fala tanta coisa errada sobre a igreja. A igreja é isso está fazendo política. Minha gente, leia a doutrina social da igreja. Que acontece, a doutrina social da igreja começou com Rerum Novarum, 1891, e vem até os dias de hoje. Olha o que foi dito oficialmente na igreja. Para a gente não ficar dizendo esse negócio, está fazendo política, isso é coisa de direita, isso é coisa de esquerda. Minha gente, é coisa do Evangelho. É coisa do Evangelho. Porque muitas vezes a gente não conhece a palavra de Deus, a gente não conhece a fé da nossa igreja. E agora eu estou provocando os jovens. Conheçam os documentos mais recentes sobre juventude. Os documentos do sínodo. A conclusão do documento do sínodo e o Cristo Vive, que é a exortação do Papa sobre isso. Depois sobre a santidade no mundo atual. Papa Francisco, ele coloca... Vocês sabem que o título do documento é Gaudete et Exultate, que quer dizer alegrai-vos e exultai.
Essa é a última bem-aventurança de Mateus 5. E você sabe qual é essa bem-aventurança? Quando vocês forem perseguidos, incompreendidos, caluniados, perseguidos por causa do Evangelho, alegrai-vos e exultai. É que muitas vezes a gente não conhece a nossa fé. E aí eu provoco também aos jovens. Eu lembro da minha juventude, quando eu era jovem, eu entrei para o grupo dos jovens em 1980. Tinha acabado de acontecer Puebla. Nós estudávamos Puebla. Eu digo, precisa conhecer as coisas boas que existem. E às vezes a gente não conhece. Eu acho que é assim que a gente vai criando uma consciência crítica. Assim que a gente vai conhecendo as verdades da nossa fé. E não se limitar, minha gente, a esses clichês que a gente vê nas redes sociais. Há muita coisa boa por aí que a gente não conhece. Dom Antônio, Elias Neto é da Coordenação Nacional de Jovens lá da Bahia. Ele pergunta como ser profeta e viver uma espiritualidade nesse tempo tão obscuro. Nesse tempo obscuro. Olha, primeiro, pela vocação batismal, todos nós já somos profetas. Ao sermos batizados, configurados a Cristo, nós assumimos a tríplice missão de Cristo: sacerdote, profeta e pastor. Todo cristão batizado, pela sua vocação batismal, ele é sacerdote no sentido de ser ponte entre Deus e os homens, começando por si mesmo, passando, ele é ponte e ao mesmo tempo ele passa nessa ponte, profeta e pastor. E profeta, minha gente, não é alguém que está adivinhando as coisas. Profeta é alguém que encarna a palavra e é capaz de viver a palavra. E por isso, minha gente, que muitas vezes o profeta desagrada. Os profetas muitas vezes não morrem de velho. Jesus não morreu de velho. Porque na hora que a gente fala a palavra com parresia, e a parresia que Francisco tanto fala, ou seja, com essa ousadia do Evangelho, ela provoca. Primeiro, a profecia ela é conosco mesmo. A palavra me provoca. Por exemplo, de fato, a minha vida é balizada pelos princípios de Cristo. Eu sou capaz de amar como Cristo amou. Eu sou capaz de enxergar o mundo como Cristo enxergou. Eu sou capaz de me relacionar com o mundo como Cristo se relacionou. Só isso a profecia já me incomoda, porque me tira de uma zona de conforto. Mas na hora que a gente vai falando da profecia, a profecia, ela incomoda, porque aquele que não quer viver a profecia vai se contrapor. Então, num tempo como esse, quando São Francisco de Assis começou o movimento dele, ele não pensava fazer uma regra. Sabe qual era o princípio do movimento franciscano? Viver o Evangelho. Então, se a gente hoje viver autenticamente o Evangelho, agora, não o Evangelho que a gente cria, o Evangelho que a gente checa com as atitudes de Cristo. Porque às vezes a gente faz releituras do Evangelho, olhando como Jesus se relacionava, pela capacidade. Hoje, o Evangelho de hoje começa o quê? Jesus tem compaixão da multidão, porque está cansada e abatida, como ovelha sem pastor. Então, ele é capaz de se compadecer do povo que está cansado e abatido, porque as lideranças abandonaram o povo. Ou não estão fazendo aquilo que a liderança tinha que fazer. Por isso que no Evangelho ele vai mandar: vai às ovelhas perdidas de Israel. Aqueles que não estão sem pastores nesse momento. Claro que isso, gente, vai trazer uma tensão para a gente. O Evangelho, ele carrega interiormente uma tensão da vivência. Agora, não é a tensão da revolta. Que a gente pode ser radical sem ser extremista. Sabe qual é a diferença entre radical e extremista? O extremista é o que está na ponta. O radical é o que está na raiz. A palavra radical é aquele que vai à raiz. O extremista é perigoso, gente, porque você está na ponta. E nada mais parecido com alguém que está numa ponta do que o outro que está na outra ponta. O discurso, às vezes,
são diferentes, mas as práticas são parecidíssimas. Enquanto que o Evangelho nos pede radicalizar o Evangelho e a profundidade do Evangelho. Dizer, o pobre é meu irmão. Eu quero amar como Cristo amou. Amar a todos a partir daqueles que mais necessitam. Ser capaz de buscar um mundo novo. Ser capaz de propor a paz do jeito de Cristo. Ser capaz de perdoar como Cristo perdoou. Isso é profecia. Isso vai trazer tensão, minha gente. Se a gente viver autenticamente, a gente vai ter uma tensão. Agora, é aquilo que o Papa dizia no documento aqui, que eu acabei de mencionar. A gente precisa ter essa capacidade de enfrentar essa tensão, que Padre Zezinho chamaria de paz inquieta. Né? Sei que às vezes a gente gostaria de estar numa rede, tomando água de coco, mas não é assim. Mas também não precisa ser azedo, sabe? Eu acho tão bonito as pessoas que conseguem ser profundas, questionar a realidade sem perder a poesia. Falar com encanto. Né? Ontem foi dia de Santo Antônio, nós víamos, por exemplo, rodou nas redes sociais, todo ano roda, Maria Bethânia lendo um trecho do sermão de Padre Antônio Vieira sobre Santo Antônio. Como aquela poesia eleva e nos dá gosto de viver o Evangelho como Santo Antônio viveu. Endurecer, minha gente, sem perder a ternura. Ternura e vigor. A nossa profecia tem que vir com isso. Ou seja, a determinação de alguém que não se conforma com este mundo, de quem não se conforma com o mal, mas não paga o mal com o mal. Vence o mal com o bem. E com um sorriso nos lábios. Esse ano eu vi um texto muito interessante, uma história, e me parece que é real, de Exupéry. Exupéry é o autor do famoso livro, chamado Livro de Miss. Dizem que antigamente nos concursos de Miss, quando perguntavam qual o livro que você leu, todas as Miss diziam O Pequeno Príncipe. Mas é um livro belíssimo, né? Pois bem, Exupéry, ele foi preso na guerra. Não me lembro mais qual foi o conflito que ele estava. E ele estava condenado à morte. Na véspera que ele ia ser morto, tem um diálogo entre ele e um soldado. E o soldado, ele olha para o soldado e dá um sorriso. O soldado que está tomando conta dele. E aí aquele sorriso abre um diálogo. O soldado pergunta para ele, você tem filhos? Ele disse, eu tenho. Mas eu sei que não vou ver mais meus filhos, porque amanhã eu vou morrer. E o soldado tira uma foto do bolso e mostra a foto dos filhos. E ali começa um diálogo entre eles. Determinado momento do diálogo, o soldado, em silêncio, abre a cela, faz um sinal para ele, os dois atravessam toda a prisão, o soldado na frente, ele atrás, e o soldado leva ele até o meio da praça, deixa ele no meio da praça e volta. Ele diz, eu fui salvo por um sorriso. Se a nossa profecia não vier com o sorriso de Jesus, minha gente, nós só vamos trocar de opressores. E aí? A gente não faz a diferença. Dom Antônio, tem mais um bocadinho de pergunta aqui, mas Toninho, ele está perguntando como que a gente pode construir, dentro das nossas comunidades e paróquias, um diálogo que tenha essa... Eu acredito que mais ou menos isso, um diálogo com o pentecostalismo. Acho que é mais ou menos essa a pergunta. Uhum. Olha, eu sou defensor do ecumenismo. O ecumenismo é o diálogo com irmãos de outras denominações cristãs. Né? Como também sou a favor do diálogo interreligioso, que é o diálogo com irmãos de outras expressões religiosas que não são cristãs. Eu tenho a impressão que quando ele está falando do pentecostalismo, está falando do pentecostalismo dentro da Igreja Católica, né? Deve ser isso, né? Eu creio que é isso. Não? Não sei, mas
Vamos, Eu digo o seguinte, pensando que é assim. eu digo, se nós formos discutir a partir das ideias, nós vamos brigar. Eu sou do Rio. Põe um flamenguista para conversar com um vascaíno sobre futebol. Eles vão se matar. Eles vão se matar. Mas, se for uma flamenguista que está apaixonada por um vascaíno, eles vão falar de outras coisas. O diálogo, ele começa pelo coração, não pelas ideias. Entende? Igual a questão do diálogo ecumênico. Se o diálogo ecumênico partir das verdades da nossa fé, que se chocam com as verdades da fé do outro, nós vamos nos matar. E não tem saída para ninguém. O princípio do diálogo é: aquele que nos une, que é Cristo, tem que ser maior do que tudo aquilo que nos separa. Então, ou a gente começa pelo afeto, e a partir do afeto nós vamos superando as arestas, até descobrir que tem coisas que a gente pensava que o outro pensava assim e não pensava bem assim. E, porque quando a gente não gosta um do outro, gente, a gente demoniza. Você já viu que o demônio é sempre o inimigo da gente, é sempre o outro. Os amigos nossos nunca são. Tem aquele ditado que diz assim: amigo meu não tem defeito, inimigo se não tiver, eu ponho. Então eu digo que a gente precisa partir do afeto. O que nós temos em comum? Nós nos amamos. E aí a gente poder discutir. O grande problema hoje, por exemplo, que nós estamos vivendo na sociedade, e como a igreja não está fora da sociedade, também a gente está vendo na igreja, nós estamos vivendo um momento de polarizações. E quem está nas pontas não estão dando conta de dialogar. Não está dando conta de dialogar. Até porque, muitas vezes, nós estamos nas pontas e estamos esquecendo de aprofundar na radicalização, que é o amor. Se a gente não se amar, a gente não vai conseguir dialogar. Então, o ponto de partida é isso. Eu sou capaz de amar o diferente? E a partir do que eu vou amando o diferente, como é que a gente pode ir construindo juntos? De repente, a gente começa a ir superando arestas. Quantas brigas que já tiveram entre cristãos e que, na medida que eles foram se amando, hoje até se unem. Na virada do milênio, o Papa João Paulo II fez uma celebração belíssima com lideranças das igrejas históricas. E as duas igrejas, e as várias igrejas disseram: olha, aquilo que nós estávamos, muita coisa que a gente estava brigando, a gente dizia a mesma coisa, mas nós estávamos dizendo com discursos diferentes. Mas como a gente se odiava, o ódio cega. Assim como a paixão cega, o ódio cega. Lembra aquela música de Belchior, que fez sucesso na voz de Elis Regina, Maria Rita gravou? As aparências enganam aos que odeiam e aos que amam. Porque o amor e o ódio pegam fogo e na fogueira das paixões não há nada que os apague. Então, nessa hora, o grande problema das polarizações é que geram paixões. E aí essas paixões, nós estamos vendo famílias rachadas por essas paixões, comunidades rachadas por essas paixões, igrejas rachadas por causa dessa paixão, nação rachada por causa dessa paixão. E o vírus rachando todos nós. Quando deveríamos unir forças, estamos gastando energias que precisaríamos para combater isso. Não está entendendo? Eu não estou dizendo que tem pontos aí que não... Mas se a gente não partir do amor, a gente não chega. Partindo do amor, a gente vai dando conta de ir superando as arestas. Agora, o ódio ele cega. E cegos pelo ódio, vamos morrer todos cegos. Dom Antônio, a Patrícia, ela está perguntando para o senhor o que o senhor fala sobre o costume de fazer promessas aos santos. Costume de fazer promessas aos santos. Olha, uma coisa é aquilo que a igreja diz e aquilo que o povo entende.
O que o povo entende é, eu pedi, o santo fez e eu vou pagar. Isso é a cabeça do povo. Não é assim? Eu pedi uma coisa através do santo, o santo fez, agora eu tenho que pagar. Pagar para mim. Né? O povo simples é assim. Porque o nosso povo, ele tem uma cabeça simples. Eu acho que a beleza do nosso Papa é que o nosso Papa, ele fala com linguagem muito simples que o povo entende. Ele diz, por exemplo, o pastor tem que ter o cheiro das ovelhas. Todo mundo entendeu. Não fez um longo discurso para dizer, olha, o pastor configurado a Cristo, identificado a Cristo, tem que cuidar do povo. Não, o pastor que tem que ter o cheiro das ovelhas. Pronto, acabou. Todo mundo entendeu. Né? O nosso povo tem essa linguagem simples. O fato de ser simples, gente, não quer dizer que não é profundo. Simples é o contrário de rebuscado. E uma coisa rebuscada nem sempre é profunda. Às vezes a gente faz todo mundo foi aluno e sabia que no dia que você não estava muito preparado na prova, o que é que você fazia? Você enrolava a prova. Você começava a enrolar, né? Vai floreando. Não é isso, né? Então, o nosso povo é simples. A igreja, o que a igreja diz? Primeira coisa, ela diz, quem dará graça é Cristo. Mas os santos são intercessores. E sabe por que os santos são intercessores? Porque todo mundo pode ser intercessor. Você, quando está um problema na sua vida, você não pede seus amigos, fulano, reze por mim, estou passando por esse momento. Se eu posso rezar por você, por que alguém que já morreu, que nós cremos na ressurreição, que está mais perto de Deus, não pode interceder por nós? Claro, pode. Né? Pode. Agora, quem dá a graça é Cristo. É Deus que dá a graça. Né? A promessa nossa nunca é um pagamento. A promessa nossa ela é uma expressão de gratidão. Eu recebi a graça e agora eu dou esse ex-voto como expressão da minha gratidão a Deus. Só que o povo, na sua linguagem simples, tem essa concepção. Então o que a gente precisa muitas vezes é ajudar a purificar a religiosidade popular. Jamais acabar a religiosidade popular. A religiosidade popular, minha gente, é o evangelho dos simples. O que a gente precisa muitas vezes é aparar uma aresta ou outra, porque é desse jeito que os simples conseguem se relacionar com Deus e ter uma experiência bonita de Deus. Né? Lembra aquela experiência de São João Maria Vianney? Ele conta de um homem que ia lá na igreja dele e ficava horas e horas diante do Santíssimo, diante do crucificado. E São João pergunta a ele, mas por que você fala tanto com o crucificado? E aquele homem simples disse, eu olho para ele, ele olha para mim. Não é isso que a gente faz nos exercícios espirituais? A contemplação, a gente fica ali diante de Deus. Aquele matuto disse tudo. Eu olho para ele, ele olha para mim. Né? A gente precisa, nessa hora, acreditar nessas coisas. Então, eu acho que é preciso ver como é que o povo entende. Talvez precise, às vezes, de uma catequese melhor para ficar, né? Mas jamais terminar. Eu digo, é uma pedra preciosa que às vezes precisa ser polida, mas jamais desprezada. Tudo vem pelo amor, pelo coração. Tudo. Fernando pergunta como usar as novas tecnologias da comunicação para atrairmos o interesse da juventude para a doutrina social da igreja. Acredito que seja para entender, ler, estudar sobre isso. A igreja já preparou para os jovens duas coisas interessantes, o Yucat e o Duquet. O catecismo na linguagem juvenil, né, fruto das jornadas mundiais, surgiu como uma sugestão das jornadas mundiais, ou seja, para o jovem conhecer as verdades da sua fé, e o Duquet, que é justamente a doutrina social da igreja. Eu acho que nesse momento onde, às vezes, o pessoal fala tanta coisa, né? Hoje, a gente aprendeu a usar, por exemplo, a palavra comunista. Fulano é comunista. Eu não gostei, eu chamo de comunismo. Falou de pobre, é comunista. Então, eu digo, coitado de São Francisco. Coitado de Santo Antônio. Deve ser comunista também. Né? Parece que gostar de pobre, tudo é comunista, né? Não. Minha gente, olhe a doutrina social da igreja. E aí eu acho que vocês da PJMP
quem sabe, poderiam propor um curso sobre doutrina social da igreja na linguagem juvenil, talvez a partir do CAT. Seria uma coisa muito interessante. Hoje nós temos tantas coisas propostas nas redes sociais, por que não começar? Quem sabe se essa não poderia ser uma provocação para essa segunda etapa que vocês vão iniciar. Vocês da PJMP que tem tanta essa preocupação do engajamento social, da transformação da realidade, mas como conhecer esse tesouro que a igreja, desde Hero Novaro até o Papa Francisco, tem dado de doutrina social da igreja? Como, de fato, ser um cristão autêntico e ser sal da terra, luz do mundo, fermento na massa? Anotado aqui já. Uhum. Eu vou só perguntar ao pessoal que está acompanhando a live. Já teve até uma competição aqui, Dom Antônio. Todo mundo quer o senhor como bispo diocesano em sua diocese. Já teve uma competição. Não, minha filha, eu estou em Caicó, tô última, me deixa no sertão aqui. Mas aí o povo de Caicó também já defendeu a presença do senhor lá, ele é nosso, ninguém toma. Tem uma... deixa eu procurar aqui minhas perguntas. Só pedir pro pessoal, acho que a gente vai fazer nosso último giro de perguntas, então quem tiver pergunta até essa última resposta do senhor, aí pode enviar que a gente vai continuar o processo da live. Deixa eu me encontrar aqui. Eu acho que eu perdi uma pergunta. Calma aí. O Tiago... Faz uma outra enquanto... Achou? Achei. O Tiago... ele cita a fala do Papa Francisco durante a bênção, a Urbi et Orbi, acho que é essa a pronúncia. Isso, achávamos que estávamos saudáveis vivendo em um mundo doente. E aí ele pergunta, a pandemia trouxe algo de bom e o que seria? Olha, na perspectiva cristã, não existe só desgraça. Toda desgraça carrega no seu bojo uma possibilidade da graça. Começa pela cruz. Quando a gente olha para a cruz, a gente fala, que desgraça! Esperamos tanto pelo Messias, o Messias chegou, o Salvador chegou e fomos capazes de matar. Quer dizer, a cruz, ela mostra até onde nós somos capazes de chegar. Somos capazes de matar o irmão. E matando o irmão, matamos o próprio Deus. Mas, por outro lado, gente, a cruz teve graça maior do que a graça que veio por meio da cruz? Quando nós esperávamos que Deus ia se vingar, Ele nos perdoou. Que Ele iria nos odiar, Ele nos amou. Que Ele ia nos condenar, Ele nos salvou. Então eu digo, na minha perspectiva, gente, eu não digo que essa pandemia foi mandada por Deus. Nós temos que assumir a nossa responsabilidade, o que é que tem de participação nossa, qual a parte que nos cabe nesse latifúndio. Papa Francisco, em Laudato Si, já ia chamando a atenção, e tantos outros ecologistas, para a maneira como nós estamos cuidando do mundo. E a pandemia, com certeza, mostra, fez a gente perceber, olha como nós estamos cuidando do mundo. E a pandemia mostrou, minha gente, como está tudo interligado. O bem que eu faço está interligado, mas o mal que eu faço está interligado. Imagina um vírus que surgiu lá em Wuhan, na China. Eu nunca tinha ouvido falar nessa cidade da China. Ele agora se espalhou pelo mundo inteiro. E nós estamos quase como cabeça de chaves. Segundo país no mundo mais atingido por esse tema, por esse vírus da pandemia. Eu digo, mas ao mesmo tempo, gente, se é desgraça, é graça também. Porque isso vai ajudar, minha gente, a gente repensar muita coisa. Primeiro, esse eficientismo tecnicista, onde parece que nós tínhamos todas as respostas. Você vê que nós estamos batidos. Você vê que a ciência está acelerada. Quantas experiências científicas para buscar a vacina? E estamos todos aí. A grande economia mundial, que parecia que nada podia parar, entrou em colapso. Claro. Não é verdade? Entrou no colapso. Você veja, por exemplo,
tivemos que repensar. Semana Santa não houve no Vaticano, não houve assim como nos anos anteriores. Tudo foi repensado. Nossa relação, coisas que a gente achava essenciais na nossa vida. Meu trabalho, de repente tivemos que parar. Né? A iminência, imagina, a gente quando falava de pandemia, gente, na nossa cabeça, pandemia era coisa da Idade Média. Na melhor das hipóteses, a gripe espanhola, que ficou um século atrás. E agora nós estamos aqui com a pandemia. Falamos da pandemia da África, mas a gente olha para a África assim, com desdém. Quase como a escola da humanidade. Imagina, gente, o país mais atingido hoje são os Estados Unidos. Não é a África. Não é a África. Não é a África. Entende? Então, eu acho que o mundo não será o mesmo depois da pandemia. Para o bem ou para o mal. Nós cristãos temos a missão de o mundo ser melhor. Fique diferente para o bem. A gente pode aprender muita coisa. Por exemplo, a Igreja do Brasil falava muito de a igreja como casa. As diretrizes da CNBB falam da igreja como casa. E agora, está aí, o nosso povo nas nossas casas, rezando, participando da missa como família. Quantas famílias que não se reuniam, não iam junto nem à missa, no máximo ia uma pessoa, agora estão juntos, rezaram o terço juntos. Eu vejo aqui na minha região a devoção a Santana é muito forte. Começaram as peregrinações online de Santana. A celebração é na catedral, mas via live, uma família participa. Como assim? Em cima está a celebração, embaixo está a família. E a família toda reunida. Então, acho que são situações, coisas novas que estão vindo. A gente vai aprender, minha gente, ter que mexer na nossa vida. Coisa que a gente achava que a gente não conseguiria viver sem. E agora a gente está tendo que viver. A agenda nossa teve que ser repensada. Por exemplo, mesmo no mundo do comércio. Quantas viagens que eram feitas para fazer reuniões e hoje nós descobrimos que a gente pode fazer muita coisa online e com qualidade. Olha esse bate-papo que nós estamos fazendo, que era para 1 hora e já está indo para mais de 1 hora e meia. Não é? Está indo para quase 2 horas. Quer dizer, eu acho que tem vindo. Agora, é preciso que a gente saiba discernir o que é do Espírito e o que não é do Espírito. E outra coisa, gente, dar visibilidade às coisas boas. Às vezes a gente não pode dar publicidade ao mal. A gente tem que dar publicidade às coisas boas. Acho que às vezes a gente cai na casca de banana, sabe qual é, velho? Porque a gente fica a vida inteira falando do que não está dando certo, do que está fazendo errado. Vamos falar dos que estão fazendo certo, das coisas que estão... Não estou dizendo que não tem que ver as coisas erradas. Mas tem gente que faz coisa errada só para aparecer. E a gente termina dando visibilidade. Vamos dar visibilidade também às iniciativas boas que estão sendo feitas. Gente. Senão o mal aparece mais. Senão te dá a publicidade que ele quer. O evangelho de hoje falava de exorcizar. Como é que a gente exorciza as trevas? Sendo luz. Como é que a gente exorciza o mal? Fazendo o bem. Como é que a gente exorciza o ódio? Amando. Como é que a gente exorciza o diabo? A palavra diabo vem da palavra diabólico. Diabólico significa aquele que divide. Como é que a gente exorciza aquele que divide? Buscando a união. Acho que a gente precisa ter a sabedoria do Espírito. Simples como as pombas, mas precisamos ser mais espertos. E aí eu diria que é a esperteza do Espírito, a sabedoria do Espírito. Dom Antônio, essa sua última fala tá aqui na minha cabeça, girando. Mas eu tenho uma última pergunta, é do Negro do Riacho, um grande amigo. Ele pergunta, durante a pandemia, algumas questões sociais emergiram com grande ênfase. Enquanto cristãos, como podemos trabalhar a questão do racismo vivenciada fortemente em nosso meio? Eu digo que isso foi um dos sinais de graça da pandemia.
Como é que a gente podia imaginar que em plena pandemia essa temática da negritude viria à tona? E eu falo isso, gente, carregando uma história de negritude. O meu pai, o meu avô paterno, ele era filho de escravos. Então, meu pai era neto, eu sou bisneto de escravos. Então, a gente carrega essa história. E imagine, de repente, minha gente, uma coisa, o mundo inteiro falando de vírus, e daqui a pouco, eu acho que essa sensibilidade que nós estamos vivendo no mundo agora, nos trouxe à tona. Porque eu me pergunto, quantos negros já morreram no mundo e ninguém teve essa sensibilidade? Mas talvez esse tempo agora, voltado para esse cenário da pandemia, olhando para os Estados Unidos, apareceu. E isso, de certa forma, gente, traz uma coisa que está ali marcado. A gente precisa enxergar o outro como outro. Eu me lembro, foi em 2017, quando nós estávamos celebrando os 300 anos de Aparecida, eu lembrava esse dado da história da escravidão aqui no Brasil. A gente falava dos 300 anos de Nossa Senhora Aparecida, mas nós não falávamos que ela era negra. Falávamos de Aparecida como Nossa Senhora, mas que podia ser com o título de Medjugorje, podia ser com o título... Não, a pergunta é, por que será? Vamos falar aqui no nosso país. Por que será que no nosso país quis Deus que a mãe do seu filho, ao dar um sinal, desse o sinal daquela parcela mais significativa da população ali do Vale do Paraíba, que era de escravos? Não é à toa, minha gente. É próprio de Deus se identificar com os que sofrem. Por isso, eu acho que essa discussão do racismo, como também a questão da questão de gênero em relação ao tratado das mulheres, do respeito à diversidade, é uma coisa que está na ordem do dia. É o respeito ao ser humano. É o respeito ao ser humano. Porque como dizia daquele poema, nenhum ser humano é uma ilha. Ele faz parte de um continente. Por isso, a morte de qualquer ser humano me diminui, porque eu faço parte desse continente chamado humanidade. Então, nessa hora, quando você diz é capaz de tratar alguém por uma questão de gênero, ou por uma questão de etnia, de forma diferente e de forma inferior, nós estamos perguntando, nós estamos enxergando o outro como humano? E a minha pergunta é isso, esse olhar, se eu não enxergo o outro como humano, é porque eu não sou humano. Porque quem é humano, minha gente, enxerga o outro. É próprio de Cristo. Né? É muito bonito Cristo. Cristo, ao se encarnar, Filipenses 2, ele não se agarrou à sua condição divina, mas ao se fazer homem, ao assumir, ele se fez escravo. Ele poderia ter vindo como filho de Herodes, mas veio como servo, como escravo, para conhecendo a partir daquele lado que mais sofre. Então, com certeza, esse tema hoje da negritude é uma dívida que nós temos. E Deus aproveitou esse momento que talvez nós estamos mais sensíveis para colocar essa dívida. É uma dívida americana, mas também é uma dívida também do povo brasileiro. Eu digo isso. Nós estamos no Nordeste, o Nordeste é muito discriminado no Sul e Sudeste do Brasil. Mas também o Nordeste, nós nordestinos queremos admitir, o nordestino também é preconceituoso e racista. Não é verdade? Quer dizer, todos nós, quando a gente fala de racismo, a gente imagina que é sempre o outro que tem que mudar. O outro muda quando eu também começo a mudar o movimento, a minha consciência, a maneira como eu trato. Então, é um assunto que está na ordem do dia. Eu disse que era a última, mas não é. É. A última é agora. Deixa eu ver se eu só me encontrar aqui, que o lugar que eu estava acompanhando travou aqui. Acredito que a pergunta é da Comissão Arquidiocesana da Pastoral da Bíblia, da Arquidiocese de Olinda e Recife.
Gente, calma aí, que eu tô aqui apanhando do celular agora. Calma aí, que eu tô. Meu computador travou tudo aqui. Achei. Como despertar em nossas igrejas esse esperançar de renovação libertadora a partir da palavra? Eu acredito que a gente precisa redescobrir a Bíblia. A gente já fez esse movimento, né? Mas parece que houve um certo enfraquecimento. E eu digo, minha gente, e não é só uma questão de ler a Bíblia. Porque ler a Bíblia, basta eu ser alfabetizado. Eu posso ler. A grande questão é ler a Bíblia no Espírito de Cristo e se colocando no lugar de Cristo. Porque se eu não ler no Espírito de Cristo e me colocando no lugar de Cristo, eu leio a Bíblia e entendo tudo errado. Eu entendo até o inverso. Quantas vezes já se matou em nome da fé? E eu digo, gente, por Deus ninguém mata. Por Deus, pelo menos pelo Deus revelado por Jesus Cristo, que nós cremos que é o Deus único e verdadeiro, por Deus a gente não mata. Por Deus a gente dá a vida. Por Deus a gente não odeia. A gente ama. Né? Agora, a gente precisa ajudar a voltar a isso. Né? Os círculos bíblicos tiveram uma força muito grande. Parece que viveu uma crise, a gente precisa redescobrir. Eu hoje acredito que a Lexio Divina, ou seja, a leitura orante da Bíblia, como por exemplo temos no nosso site Jovens Conectados, é uma forma muito simples. Como é que você conhece a Bíblia, gente? Rezando a Bíblia. Eu lembro quando eu era jovem, um padre foi pregar um retiro para a gente, e ele tinha quase um refrão no retiro: lê a Bíblia, lê a Bíblia. De tanto aquele danado, aquele padre falar isso, eu li todo o Novo Testamento. Cada dia eu lia um capítulo. Primeira coisa é isso, né? Agora, não é uma leitura qualquer, então, uma leitura orante, minha gente. Fazer a Lexio Divina, leitura orante, a gente não está convencido disso. Houve um sínodo sobre a palavra de Deus ainda na época do Papa Bento. E a própria igreja colocou a Lexio Divina como um método eficaz para toda a igreja, mas parece que a gente não entendeu. Entendeu? Porque eu acho que não precisa fazer escolas bíblicas. A gente começa rezando. E eu acho que na medida que a gente for rezando, virá então um interesse por conhecer melhor a palavra de Deus. E aí sim, nós poderemos oferecer. Por exemplo, os próprios mês da Bíblia. O mês da Bíblia, quando surgiu, era para quê? Para que todo ano um livro da Bíblia nós estudássemos. Eu lembro que o primeiro mês da Bíblia que eu participei era sobre a carta de Tiago. Então, eram uns panfletinhos muito simples, a gente lia aquilo e a gente tomou um sabor. Né? E aí todo mês fazia. Hoje, mês da Bíblia sobrou para quê? É uma Bíblia decorada com 2 velas do lado, um jarro de flor e o máximo uma procissão da Bíblia. Né? Quando a gente precisaria. Né? Mas então eu acredito que, começando pela Lexio Divina, a gente poderia chegar depois a uma escola bíblica numa linguagem acessível, gente. Porque a gente tem que aprender a falar simples. O grande problema é que também, assim como na sociedade, tem hora que a gente cai no intelectualismo. É uma linguagem tão hermética que a gente tem, e a gente fala igual economista. Economista falando, ele fala um economês que só ele entende. Né? A gente corre o risco de fazer um teologuês, ou um igrejês, diríamos assim, que só a gente entende. E a gente imagina que todo mundo está entendendo. Aí você vê, quando alguém consegue falar simples, toca o coração das pessoas. Eu acredito que a gente precisa aprender a falar simples também da palavra de Deus. Permita-me dizer que o senhor tem tocado o coração da gente desde o início dessa live. Se eu pude ajudar... Eu vou só encaminhar e fazer um convite, na verdade, a toda a juventude do meio popular, todo mundo que está acompanhando a live, também divulgar. Na quinta-feira, dia 18, a gente vai ter um encontro com a Divaneide Basílio, que é vereadora de Natal, ex-companheira de militância da Pastoral da Juventude do Meio Popular, e ela vai tratar sobre questões raciais, uma bandeira de luta permanente.
Então a gente vai poder estender um pouco esse debate na live com a Diva Neide na quinta-feira. E aí, Dom Antônio, eu vou abrir um parênteses aqui para uma pergunta do Rogenildo, porque eu acho que é muito interessante. E eu já deixo espaço para que o senhor encaminhe suas últimas falas, o abraço. E aí, o Rogenildo pergunta como o senhor vê a PJMP como semente do novo na igreja. Deixa eu falar um pouco da minha experiência da PJMP. Eu sou do Rio de Janeiro, quer dizer, eu sou filho de nordestinos, mas me sinto nordestino porque morei no Rio, criado com toda a cultura nordestina. E eu entrei no grupo de jovens na minha paróquia, minha família, eu morei numa favela até meus 9 anos, Morro do Cantagalo, entre Copacabana e Ipanema, e depois minha família se mudou para São Gonçalo, que é vizinha a Niterói, e vive até hoje lá em São Gonçalo. São Gonçalo é uma grande cidade dormitório com mais de 1 milhão de habitantes. Faça ideia o que é uma cidade dormitório com mais de 1 milhão de habitantes, né? Bem, e lá é a Diocese de Niterói. Eu entrei lá. Para nós, PJMP não era uma coisa conhecida. Porque essa divisão PJ e PJMP surgiu muito aqui no Nordeste. Para nós, lá no Sudeste, pelo menos naquela época que nós estávamos, nos anos 80, toda PJ era, na verdade, PJMP. Quando vocês escutavam vocês falando, diziam, mas nós somos isso aqui. Ó. É que parece que aqui, na época de Dom Helder, vocês fizeram essa distinção, né? Mais para os jovens do meio popular. Lá, na nossa época, todo mundo praticamente que era PJ era do meio popular. Né? Era esse modelo. Eu digo que tem uma grande contribuição. Primeiro, uma palavra para os jovens do meio popular. Vocês carregam uma história. Mas ao mesmo tempo que vocês carregam uma história, vocês precisam perceber que cada jovem tem direito de fazer a sua história. Por exemplo, eu fui jovem na década de 80. Eu não posso exigir dos jovens de hoje que sejam jovens como eu fui nos anos 80. Eu não posso obrigá-los a viver a vida que eu vivi. Eu posso transmitir a experiência que eu vivi. Mas hoje há um contexto diferente. Então eu acho que talvez um grande desafio de grupos que têm uma longa história como vocês, quantos anos tem a PJMP? Vai fazer 42 anos. Então, quer dizer, 40 anos é uma história. É uma história. Então eu creio que nessa hora é preciso perceber o que vocês podem transmitir de experiência e, ao mesmo tempo, o que isso precisa ser traduzido na linguagem para o jovem moderno. Porque se não for traduzido para a linguagem do jovem moderno, vocês não conseguem comunicar. Porque os jovens de hoje têm uma linguagem, têm outro desafio. É igual a palavra de Deus, gente. A palavra de Deus é a mesma. Os contextos são que mudam. Eu dizia na festa de Corpus Christi, todo ano celebramos Corpus Christi. Mas esse ano, o ano passado foi uma coisa, esse ano é outra. Esse ano nós tínhamos pandemia, o ano que vem, queira Deus que já seja o pós-pandemia. Já seja o pós. A mesma coisa, acho que esse é o desafio de vocês. Porque seria um pecado vocês exigirem os jovens de agora ficarem presos à história de vocês. Mas seria um pecado também vocês não transmitirem a experiência. Então eu acho que esse é o desafio, porque a história ela sempre tem ruptura e continuidade. O que é preciso romper? O que é preciso romper? E romper não só porque é ruim, não, gente. A gente rompe com duas coisas. Com o que é ruim, mas também com o que já cumpriu o seu papel. Por exemplo, andar a cavalo é muito bom, mas já cumpriu o seu papel. Eu me lembro que um dia alguém estava tentando, não tem aquele negócio de prender cavalo